Qual clube está com melhores reforços na janela? Felipe, a janela acabou de abrir, né, cara? Então a gente tem, por exemplo, o Galo fechando com o Dudu, o Flamengo anunciando que o Jorginho desembarca na sexta-feira, às 5h25 da manhã, no Rio de Janeiro, para passar por exames médicos e assinar contrato por 3 anos. O Botafogo fechando com o Montoro. O Botafogo é aquele que mais movimentou a janela, né? Mas é porque também vai perder muitos jogadores. A gente já tinha contado do Igor Jesus, do Jair e do Cuiabano que estão indo embora. Em compensação, estão chegando o Gatito, o Pantaleão, o Correa, o Arthur Cabral ainda é uma possibilidade, além do Álvaro Montoro. Então, respondendo a tua pergunta, o Botafogo é quem mais movimentou o mercado até agora, tá? O Cleiton Silva quer saber se eu acredito que o Vasco vai cair. E tá dizendo que é de volta redonda. Não, Cleiton, não acredito não. Eu acho que o time do Vasco é melhor do que pelo menos 4 do Brasileiro. Alguns movimentos precisam ser feitos, o elenco precisa dar uma bela melhorada, mas eu acho que dá para ficar... O melhor dos cenários para o Vasco seria estar na primeira página da tabela de classificação, ou seja, entre os 10 primeiros. Acho que esse é o melhor dos cenários. Mas o normal do Vasco seria terminar em 12º, 13º, eventualmente em 14º. Tá? Acho que é mais ou menos por aí. Também quero falar ao longo da live sobre uma suposta pedida de R$1,5 milhão por mês do Leonardo Jardim. Bora explicar sobre o Léo Jardim, sempre importante, né? Na sexta-feira passada, o Vasco fez a 4ª proposta de renovação de contrato ao Léo Jardim, com o maior salário de todos, R$800 mil por mês. Ele passaria, se aceitasse essa oferta, a receber o mesmo salário do Verratti, que é um dos principais, se não o principal ídolo do torcedor vascaíno. O ponto é, o Léo Jardim descartou e recusou a proposta praticamente na hora, meio que no ato. E o SPT Rio afirmou que a pedida do Léo Jardim foi de R$1,5 milhão por mês. Importante contar que não há no Brasil um goleiro com salário de R$1,5 milhão mensais. O Rossi no Flamengo ganha pouco abaixo de 1 milhão, pouco não, ganha bastante abaixo. O Everton deve ganhar na casa dos 800 mil. Não é um mercado que no Brasil paga muito bem, tá? Então, se de fato o Léo Jardim fez essa pedida, ele fez essa pedida para que não renovasse o contrato. Era que nem quando o Leonardo Jardim, hoje técnico do Cruzeiro, era contactado por clubes brasileiros e ele pedia R$5 milhões por mês de salário. É aquela coisa, eu não vou dizer não, mas eu vou pedir um número estratosférico que vai impedir a realização do negócio. Repito, essa informação sobre a pedida de 1,5 não é minha e eu não consegui a confirmação ainda. O que eu já havia escutado de uma pessoa do Vasco, e isso é importante para trazer para o bastidor. A pessoa chegou a me dizer que a questão do Léo Jardim para renovar não era só salarial. Ele estava muito incomodado com a falta de perspectiva de títulos. Então, essa pessoa com quem eu estava conversando falou que um dos problemas era o âmbito esportivo. O Léo Jardim quer se mudar para um clube onde ele vai brigar por título, onde ele vai ter chance de ser campeão. E no Vasco ele não vê essa mudança a curto e médio prazo, tá bom? Se a informação for oficial, ele pediu para não ficar no Vasco, essa é a questão. E aí, por que ele não quer ficar no Vasco? Porque certamente deve ter propostas do ponto de vista esportivo melhores. Eu já contei para vocês há algum tempo que o Palmeiras e que o Cruzeiro tinham intenção de contratá-lo, e mais recentemente, nessa semana, surgiu a informação de um setorista do Flu, de que o Fluminense também tem a intenção de fechar com ele, já programando a sucessão do Fábio. O Fábio tem 43 anos, renovou até o fim do ano que vem, mas a partir daí pode até se aposentar, tá? Boa noite, Nicola. Procede que o Vasco está interessado no goleiro Álvaro Monteiro do Milionários. Deixa eu ver quem publicou essa. E aí a gente já manda para tentar descobrir alguma coisa, tá? El Deportivo de Colômbia. O goleiro Álvaro Monteiro, do Milionários e da seleção colombiana, entrou no radar do Vasco. O time carioca busca um goleiro experiente e considera o colombiano como uma das melhores opções para reforçar o elenco na próxima janela de transferências. Vamos fazer o seguinte? Vou mandar essa mensagem para 2 dirigentes do Vasco. O primeiro deles que responder e a gente já abre para vocês, tá? Se confirmada essa notícia, talvez já seja reflexo de toda a dificuldade do Vasco na renovação do contrato com o Léo Jardim. Espera aí.
Peraí. O Anderson José quer saber se Coronado pode pintar no... Deixa eu mandar mensagem para o empresário dele. Rafael Brandino. Brandino, boa noite. Tudo em ordem por aí? Passando para saber se você tem sondagens pelo Coronado. Mandei aqui, tá? Assim que tiver alguma atualização, já contamos ao vivo para vocês. Ó, uma primeira pessoa, importante. As duas fontes do Vasco que eu consultei, perguntando sobre Monteiro do Milionários e da seleção no radar do Vasco, as duas negando. Tá? Deixa eu agradecer a ambas. Então, descartemos Álvaro Monteiro, goleiro do Milionários e da seleção na mira do Vasco, tá? Rafaela Queiroz, algum reforço para o Vasco? Os caras até estão atrás no mercado, mas eu confesso que, como o Diniz não é um cara que pede muito e não há muita grana para investir, não tem nada muito perto de ser fechado, não. Taíde, fala do Vasco, Nicola, e me manda um abraço. Ian, não deve pintar reforço para volante, tá? Não deve pintar reforço para zaga. Não há interesse, como foi divulgado pela imprensa colombiana, em Álvaro Monteiro, goleiro da seleção colombiana e do Milionários. Hoje, os esforços do Vasco são para a contratação de jogadores do meio para frente. Saída do Payet abre R$1,5 milhão na folha salarial. Não dá para dizer que toda essa grana vai ser reutilizada, mas é uma possibilidade de reaproveitamento desse dinheiro. E agora o Vasco espera por uma rescisão de contrato do Felipe Coutinho com o time dele, o Aston Villa, para que possa assinar um contrato em definitivo, tá? Pediu novidades do Vasco, né? Menos esse jogador também, outro Luan do São Paulo pode pintar no Vasco. O Luan do São Paulo no Vasco, chegaram a me perguntar, eu fui perguntar para uma pessoa que trabalha com o Diniz, essa pessoa disse que não faz sentido, porque o Diniz entende que já tem bastante volante no Vasco. E aí vale a lembrança de que o Jair vai ficar, né? Hoje o que o Vasco procura é de jogadores do meio para frente. O Ryan, que está na seleção brasileira sub-20, no Egito, o Brasil vai realizar 3 partidas amistosas nesta data FIFA. Eu hoje li algo como o Vasco tentou a liberação do Ryan, Fernando Diniz não gostaria que o Ryan tivesse com a seleção, gostaria da liberação. Gente, é uma data FIFA. A CBF, ela não é obrigada a liberar qualquer jogador. Está no período da data FIFA, não tem jeito. É exatamente por isso que não tem jogos neste período. Exatamente para que o atleta possa estar disponível à seleção brasileira. A questão do Ryan, ela é uma questão importante para o Vasco, que pensa em vender o Ryan. Então o Ryan na seleção brasileira é uma vitrine importante, são números importantes para que o Vasco possa apresentar, que os empresários do Ryan possam apresentar para que o Ryan possa ser vendido. Não é um desejo meu que ele precisa ser vendido, que eu quero que ele seja vendido, está no orçamento do Vasco. Desde o ano passado, inclusive, a ideia do Vasco era ter vendido o Ryan no ano passado. E o Vasco acabou não vendendo. Talvez agora ele esteja até mais valorizado do que o ano passado, porque hoje ele é titular do Vasco, fazendo inclusive alguns gols. Então ele precisa estar na seleção brasileira sub-20 para ser um atleta ainda mais valorizado. São 3 amistosos que a seleção brasileira fará no Egito e o Ryan está lá com a seleção brasileira sub-20. No CT Moacir Barbosa, Fernando Diniz vem trabalhando o time para o jogo do dia 12, diante do São Paulo, aproveitando para observar alguns jogadores da categoria sub-20, jogadores que estão performando com o time do Vasco no Campeonato Brasileiro sub-20. Jogadores importantes. GB, Felipe Gabriel, quero falar mais sobre ele já já, goleiro, Paulinho Silva, Lincoln, Euder, Zucarello e o Ramon Rick. Esses atletas estão treinando no time de cima, com o Fernando Diniz. Por que eu abri um parêntese aqui para o Felipe Gabriel, que é um goleiraço, sub-20.
e que precisa já ter mais experiência no time de cima. Como eu não vejo muito futuro para o Léo Jardim no Vasco, é uma possibilidade já começar aos poucos a colocar o promissor goleiro Felipe Gabriel, que em breve poderá ser titular no time do Vasco. E outra coisa, Léo Jardim, se o Vasco tem 1 milhão por mês para pagar ao Léo Jardim, eu prefiro liberar o Léo Jardim, coloque lá um outro goleiro, pegue 1 milhão e contrate 2 jogadores de linha, pagando 500 mil para cada um. Acho que o Vasco faz melhor. Se inscreva no canal, ative as notificações e até o próximo vídeo. Isso aí, então, rapaziada vascaína, ficamos por aqui com o vídeo de hoje, com as últimas informações do Vasco da Gama. Espero que tenham gostado do vídeo e deixe aí seu comentário sobre o que você achou dessas opções aí que surgiram. Luan, né, o Diniz já descartou, né, o jogador do São Paulo. Até no São Paulo ele quase não tem oportunidades, não joga há bastante tempo. E acho que seria aí, se tivesse interesse do Vasco na contratação realmente do jogador, seria mais um erro dessa diretoria. Coronado no Corinthians, né? Não tem tantas oportunidades, não é titular absoluto, mas acho que para o Vasco no momento, dependendo, poderia até ser talvez uma opção, né? Devido ao Vasco ter aí a saída do Payet agora, Coronado chegar ali para esse meio campo do Vasco, até para ajudar o Coutinho ali, seria talvez uma boa opção. Deixa a sua opinião sobre isso. Já o goleiro aí, né, Álvaro Monteiro, né, o Diniz conseguiu a informação de que o Vasco não tem interesse no goleiro, né? O interesse do Vasco é sim ainda manter o Léo Jardim, apesar aí das negativas por renovação, mas o goleiro pode ter aí seu contrato renovado por mais um ano automaticamente. Até o próximo vídeo. Deixa o like, comenta e compartilha o vídeo com mais amigos vascaínos.